está gravando essa aula, ok? Então, boa noite, a paz do Senhor a todos. Nós vamos dar início, então, à nossa aula, o Relógio do Apocalipse. Nessa aula de hoje, nós vamos aprender o que as Escrituras falam acerca da cronologia dos acontecimentos atuais relacionados ao Apocalipse, para que nós possamos ter fazer uma comparação correta, ter um entendimento correto dos fatos relatados nas Escrituras sagradas, previstas, profetizadas de antemão, com os fatos que estão ocorrendo hoje em dia. E ao final dessa aula, no finalzinho, você vai ter uma surpresa, então eu te peço que você fique até o final, né? Se desligue de tudo, se desligue de qualquer outra atividade, de qualquer outra distração, né? Se puder, até desative seu WhatsApp, e se ligue exclusivamente aqui no que vai ser ministrado nessa noite, porque será algo muito poderoso. O que será ministrado aqui nessa aula, que vai ser algo muito poderoso, algo que tem o poder de gerar um novo conhecimento na tua vida, um aprofundamento do seu conhecimento sobre as Escrituras, melhorar a sua interpretação do Apocalipse e ainda trazer também mais fé, mais solidificação da sua fé, porque você vai ver convictamente como Jesus e como as Escrituras preveem com exatidão. A exatidão dos fatos é incrível, com exatidão os acontecimentos, e como a gente pode ter uma segurança de que a possibilidade da segunda vinda de Cristo ser nessa geração é muito grande. Eu não vou afirmar como afirmaram outros profetas por aí, porque essa é uma revelação que nem o próprio Cristo deu, mas os indícios, os sinais são muito fortes. Por isso eu quero começar agora, então, essa apresentação. Eu espero que você tenha muita atenção para que você seja edificado nessa noite. Então, relógio do Apocalipse, entendendo os fatos comparados às Escrituras. Eu queria falar sobre uma coisa que você vai encontrar no livro de Daniel, que fala sobre 70 semanas. Porque quando a gente fala sobre cronologia, sobre relógio, a gente fala sobre tempo. E apesar de, usualmente, né, o nosso relógio, a gente tem o relógio, ele só contar 12 horas do dia, mas, na verdade, o relógio ele reflete uma expressão temporal muito maior. Então, se nós formos levar em consideração o que nós vamos aprender sobre as 70 semanas, nós vamos entender que Deus ele tem um relógio que ele conta, que ele já contava, e que ele havia revelado para Daniel parcialmente, não totalmente, mas parcialmente, através de um anjo, o anjo Gabriel, informações sobre essa cronologia e que elas vão direto ao encontro da segunda vinda de Cristo. Então, eu queria ler Daniel, capítulo 9, versículo 24 e 25, que diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia para ungir o Santíssimo. Sabe, entende? Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se edificarão, mas em tempo angustiosos. E aqui a gente começa, então, esse relato importante sobre um tempo escatológico que fala sobre o Messias, a vida do Messias. As 70 semanas, elas têm uma ligação direta com os fatos revelados no livro de Apocalipse. As 70 semanas, elas têm uma ligação direta com a primeira e com a segunda vinda de Jesus Cristo. As 70 semanas, elas revelam que Deus ele havia predeterminado para um tempo que as coisas acontecessem de uma forma muito precisa, muito precisa. O apóstolo Paulo fala em
no livro da Epístola aos Efésios, que Deus, ele, segundo o beneplácito da sua a vontade, ele fez congregar em Cristo todas as coisas segundo a plenitude dos tempos. Quando ele fala sobre isso, ele está falando o seguinte, que Cristo se revela de acordo com a vontade dele dentro do tempo que ele predeterminado. Então, aqui, essas 70 semanas, elas têm um significado importante na primeira vida de Cristo e também na segunda vida de Cristo. E a gente vai começar a falar agora sobre o que a Bíblia fala sobre, por exemplo não, vamos dissecar isso, né? Eu vou dissecar isso aqui agora. Eu vou explicar passo a passo essa questão das 70 semanas. Então, vamos falar sobre as divisões das 70 semanas, né? Então, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre isso. Versículo 24, Gabriel diz que 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então, quase todos os comentaristas concordam que as 70 semanas devem ser entendidas não como semanas, mas como semanas de anos. Ou seja, 70 semanas de anos, 7 anos. 70 vezes 7, o que equivale a 490 anos. E esses versículos, eles fornecem assim, uma espécie de relógio, que dá uma ideia de quando o Messias viria e alguns dos eventos que acompanhariam o seu acontecimento. Então, veja bem, a primeira coisa que a gente compreende logo nesse versículo 24 é exatamente isso. Sobre essa primeira divisão, ou sobre a explicação do que são essas 70 semanas. Essas 70 semanas equivalem a cada semana a 7 anos. 7 anos. Então, semanas de anos, 70 vezes 7, 490. Então, equivaleriam ou equivalem a 490 anos. O que quer dizer que aquela profecia, quando ela foi entregue, ela estava sendo uma revelação de 490 anos a partir da data da restauração, né? Se você observar, existe uma data específica. Estou fazendo errado aqui. Uma data específica aqui quando ele fala sobre a restauração, a ordem para restaurar. Aqui, ó, sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar. Então, existem duas vertentes que falam, uma sobre o Neemias e outra fala sobre e o outro fala sobre o decreto de Ciro, né? Então, existem essas duas colocações aí. Eu pedi aqui para desativar o vídeo, todo mundo que desative o vídeo, por favor. Deixar só o meu vídeo. Então, a profecia, então, ela continua dividir os 490 anos em 3 unidades. 3 unidades menores, né? Que a primeira unidade é de 49 anos, e uma outra de 434, né? E outra de 7 anos. Então, a semana final de 7 anos é dividida pela metade. Então, o versículo 25 diz: sabe, entende, desde a saída do príncipe para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido ao Messias, né? Lá estava o Messias, 7 semanas e 62 semanas. 7 semanas são 49 anos, enquanto que 62 semanas são outros 434 anos. Então, 49 mais 434 dá 483, e não 490. Então, isso daí dá 483 anos. Por quê? Está falando de 69 semanas. E vocês vão entender isso mais adiante. A gente vai estar explicando cada passo desse mais adiante, vocês vão ter uma compreensão mais profunda disso. Vamos entender agora também qual é o propósito das 70 semanas. Então, nós vimos ali primeira divisão. Então, são 3 partes. Agora, nós vamos o quê? Ver a próxima divisão.
ou melhor, o próximo entendimento, que é o propósito, a razão dessas 70 semanas. Por que que elas foram dadas? Qual o motivo? Por que que essas 70 semanas foram dadas? Então, a profecia contém uma declaração sobre o propósito de Deus em causar esses eventos acontecerem. Então, esse propósito pode ser dividido em 6 pontos. Primeiro ponto que o versículo 24 explica é, primeiro, para cessar a transgressão. O segundo, para dar fim aos pecados. O terceiro, para expiar a iniquidade. O quarto, para trazer a justiça eterna. O quinto, para selar a visão e a profecia. E o sexto, para ungir o santo dos santos. Observe. Observe que são todos elementos proféticos. Todos eles são proféticos. Inclusive, a unção do santo dos santos está relacionada diretamente ao próprio Jesus Cristo. Trazer a justiça eterna está relacionado ao julgamento final. Selar a visão e a profecia está relacionado ao cumprimento escatológico. Cessar a transgressão é o primeiro de todos os elementos, e a gente vai ver que essa cessão de transgressão ela está relacionada à primeira vinda de Cristo. Dar fim aos pecados, à própria obra salvífica de Cristo. Expiar a iniquidade, quem pagou o preço. Expiação é pagar o preço. Expiar é você pagar o preço. Então, quem pagou o preço da iniquidade, limpar, purificar, pagou o preço pela iniquidade, o próprio Jesus. Então, todas essas ações, ou todas esses eventos, geram o propósito da revelação em Cristo. Cristo é revelado, Cristo é apresentado nesse texto de uma forma muito nítida. Quem tiver com o aberto, eu peço para fechar, em nome de Jesus. Só um minutinho. Voltando, então, para a nossa explicação, para a nossa aula. Pronto. Então, a gente vai observar que esses resultados dizem respeito à erradicação total do pecado e ao estabelecimento da justiça. Então, a profecia das 70 semanas resume ao que acontece antes que Jesus estabeleça o seu reino milenar. Porque o reino de Cristo milenar, o milênio só vai acontecer quando todas essas coisas estiverem acontecidas. Então, de especial nota do terceiro lista de resultados, que é expiar a iniquidade. E Jesus realizou a expiação pelo pecado por sua morte lá na cruz do Calvário. Observe, então, isso, como fica bem claro, que todas essa profecia ela aponta diretamente para Cristo. Mas, amados, esse apontamento ele é extremamente cirúrgico, só que tem uma questão. Isso foi 490, na verdade, 500 e poucos anos antes de Cristo. 500 e poucos anos antes de Cristo. Então, é algo com uma perfeição muito grande e que vai revelar fato de hoje em dia que a gente vai chegar lá. Então, a gente precisa entender essa primeira trajetória até chegar aos dias de hoje. Se a gente não entende isso, a gente vai ficar com uma compreensão rasa dos fatos e a gente vai ficar saltando aqueles tiros doidos e errando como muitos erraram no passado. Então, ou a gente aprende definitivamente isso, ou a gente simplesmente continua errando. Muitos continuam errando porque não querem aprender isso. E isso é algo que, infelizmente, eu vejo dentro da igreja brasileira. A igreja brasileira é uma igreja que não quer aprender. A igreja brasileira acha que tudo, que Deus escreveu a Bíblia à toa, que a revelação toda ela vem só do sobrenatural. A Bíblia, aquilo ali é só um livro que muitas pessoas às vezes acham que é como é que ele tirar a sortezinha, né? Encontra uma palavra, Deus me deu uma palavra naquele dia, sem contexto, sem nada. Não é isso, amados. Se você quer realmente entender o reino de Deus na profundidade com
com exatidão daquilo que ele quis revelar através da palavra, é necessário que você tenha uma compreensão mais profunda, uma compreensão profética, uma compreensão clara dos fatos evidenciados na Bíblia e que vão trazer para você o entendimento que você precisa, que eu preciso, que cada um de nós precisa para ter a perfeita interpretação da palavra de Deus. Vamos lá, vamos falar agora sobre o cumprimento das 70 semanas. Então, nós vimos primeiro a divisão das 70 semanas, nós vimos também o propósito das 70 semanas e agora nós vamos ver a divisão das 70 semanas. Ou melhor, perdão, o cumprimento das 70 semanas, como elas se cumpriram. Então, Gabriel disse que o relógio profético começaria no momento em que um decreto fosse emitido para reconstruir Jerusalém. Desde a data desse decreto até a época do Messias, haveria 483 anos. A história diz que o mandamento de restaurar e reconstruir Jerusalém foi dado pelo rei Artaxerxes da Pérsia no ano 445 a.C., de acordo com Neemias, capítulo 2, versículo 1 a 8. Então, aqui você já tem uma evidência, 445, 483. Olha, a primeira unidade de 49 anos, que equivale a 7 semanas, que nós vimos lá na divisão, cobre o tempo que levou para construir ou para reconstruir Jerusalém. E aí fala, praças e circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos, de acordo com Daniel 9:25. E essa reconstrução que é narrada lá no livro de Neemias. Então, o livro de Neemias narra essa reconstrução, que é os primeiros 49 anos. Os primeiros 49 anos, ali que Neemias, ele revela o cumprimento dessa parte profética das primeiras 7 semanas, o que equivalia a 49 anos. Se a gente usar o costume judaico de um ano com 360 dias, 483 anos depois de 445 a.C., nos coloca no ano 30 depois de Cristo. Olha só, o que coincidiria com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, lá em Mateus 21, de 1 a 9. Então, a profecia de Daniel, capítulo 9, especifica que, após a conclusão dos 483 anos, será morto o ungido. Está lá no versículo 26. E isso foi cumprido quando Jesus foi crucificado. Que coisa incrível. Então, 490 anos com uma exatidão incrível, com exatidão extremamente profunda e revelatória, a Bíblia nos mostra que o ano, o momento em que Cristo morreria foi previsto. Amados, isso é poderoso. Isso é poderoso. Isso mostra a presciência, a onisciência de Deus. Isso demonstra que o plano de Deus já havia sido traçado muito antes e que a revelação desse plano, ela foi progressiva. Ela foi progressiva. A revelação do plano de Deus iniciou em Noé. Na verdade, iniciou lá em Adão e Eva, com o pisar na cabeça da serpente, foi se aperfeiçoando em Noé, ganhou uma visão mais clara através de Abraão, através de Abraão, ela foi ganhando toques de sofisticação em Isaías. Há muitos outros elementos ainda no meio do caminho que eu não trouxe aqui para a gente não alongar muito, mas quando chega em Daniel, ela traz um nível de exatidão muito grande, aonde revela aí o exato momento onde Cristo iria ser crucificado. Será morto, ungido, está lá no capítulo 20, versículo 26 do capítulo 29 do livro de Daniel. Então, Daniel 9:26 continua ainda com a provisão de que depois que o Messias for morto, o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E, mais uma vez, isso foi cumprido quando? No ano 70 depois de Cristo. No ano 70, Jerusalém foi completamente destruído. E o príncipe que há de vir é uma referência ao anticristo.
Então, aqui, Daniel ele já está indo mais fundo. Ele já está dando uma ênfase, à questão do anticristo, ainda que ele não soubesse daquilo. Mas quem estava passando essa informação para ele era o próprio anjo Gabriel, que ele já tinha o conhecimento de quem? Do plano de Deus. Então, a referência ao anticristo, qual que parece, terá alguma ligação com Roma, que já que foram os romanos que destruíram Jerusalém. Isso que se fala muito na igreja romana, envolvida nesse processo todo do anticristo, mas isso daí tem uma outra parte dessa profecia que esclarece mais, que eu não vou falar ainda hoje, mas vai ter uma aula específica, eu vou falar sobre isso. Eu ainda não decidi se será uma aula aberta ou não. Mas é possível que eu faça uma aula aberta onde eu vou falar sobre isso também, onde a gente vai perceber que o Império Romano ele não foi destruído, ele ainda não acabou. O Império Romano, que é algo que sempre esteve presente nesse processo profético todo, sempre esteve com o seu poder, com as suas garras ainda dentro das questões judaicas, ou das questões bíblicas e das questões espirituais do plano de Deus. Agora vamos falar sobre a semana final das 70 semanas. Porque nós falamos o quê? Nós falamos sobre as 7 primeiras semanas e depois sobre as 62 semanas, que culminou justamente aqui, nos 483 anos, na morte de Cristo. Só que a gente fala de 7 semanas, a reedificação de Jerusalém, dali até Cristo ser crucificado, mais 62 semanas, que equivale a anos, a gente tem que lembrar sempre disso. Toda vez que eu falo de uma semana, eu estou falando de 7 anos, não estou falando de 7 dias. 7 anos não é 7 dias. Então, aqui, o total deu 483 anos, e aí chega um momento que tem uma última semana para se cumprir. Então, das 70 semanas, 69 já foram historicamente cumpridas. Isso deixa mais 7, um 7 ainda a ser cumprido. Ou seja, 7 anos ainda a ser cumprido. E a maioria dos estudiosos que nós estamos vivendo um enorme intervalo entre a semana 69 e a 70. Por isso que eu falei mais cedo que a revelação foi parcial. Ela não foi uma revelação completa. Ela foi uma revelação parcial, porque revelou até a 69ª semana. O próprio Cristo disse que ele não sabia quando ele iria retornar. E o retorno dessa 70ª semana é o que a gente está vivendo nesse intervalo profético. Então, o relógio profético ele foi como que pausado, ele foi parado, ele entrou em um tempo de estagnação, de inércia. E a semana de Daniel é o que normalmente chamamos de período de tribulação. Então, a gente pode... A grande maioria dos teólogos acredita que essa última semana vai ser exatamente o que é chamado de grande tribulação, onde você vai ter exatamente um período de 7 anos antes da vida de Cristo. Claro que isso é uma visão pré-milenista, uma visão que predomina no entendimento. Existem pessoas que são meso-milenistas e outros que são pós-milenistas. E essa visão, essa interpretação, ela encaixa muito bem com o pré-milenismo. Ela encaixa muito bem com o reinado de Cristo, o milênio acontecendo justamente após a tribulação. Nem durante a tribulação, nem antes da tribulação, nem no meio da tribulação. Então, aqui a gente vê os 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de muita perseguição. Aqui você percebe que existe algo que é importante. Mas como é que agora a gente vai relacionar isso com fatos atuais? Como é que a gente vai colocar dentro de um entendimento correto nosso, como estudantes da Palavra de Deus, como estudantes de escatologia, certo? Como é que nós vamos dar o entendimento certo de tudo isso? Vamos lá, primeira coisa que a gente precisa entender é que a profecia de Daniel revela algumas ações do anticristo. O príncipe que há de vir, que diz o versículo 27, que ele ficará firme na aliança com muitos por uma semana. No entanto, na metade da semana, olha só,
e sobre a asa das abominações virá o assolador até a destruição do templo. E Jesus advertiu sobre esse evento lá em Mateus 24:15, que depois que o anticristo quebrar a aliança com Israel, um tempo de grande tribulação começa em Mateus 24:21. Observe que aqui no versículo 27 já fala que ele fará uma aliança com muitos por uma semana. No entanto, na metade da semana, não é exatamente isso, esse o relato de João lá no Apocalipse, que o anticristo, o Messias, ou, entre aspas, o falso Messias, o anticristo, ele fará uma aliança de paz e na metade dessa aliança ele vai quebrar esse acordo e é aí que começa a tribulação. Observe a perfeição. Observe, queridos, a exatidão da revelação da palavra. Então, aqui, mais uma vez, esse versículo aponta para o Apocalipse. Daniel também prevê que o anticristo enfrentará o julgamento. E ele só governa até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Está lá em Daniel 9:27. Deus só permitirá que o mal vá tão longe e o julgamento que o anticristo enfrentará já foi planejado. João fala isso, Daniel fala isso. João fala isso e Daniel fala isso. E aí, qual é a conclusão que a gente tem dessa revelação tão profunda? Que a profecia das 70 semanas ela é complexa e surpreendentemente detalhada e pode muito bem ter sido escrito sobre isso. É claro que existem algumas outras interpretações, mas o que apresentamos aqui é uma visão dispensacional e pré-milenista. Uma coisa é certa, Deus tem um relógio, um calendário, e está mantendo as coisas dentro desse cronograma. Ele conhece o fim desde o princípio, como está lá em Isaías 46:10, e devemos estar sempre aguardando o retorno triunfante do nosso Senhor, conforme está em Apocalipse capítulo 22, versículo 7. E a gente precisa ter o quê? Agora, uma visão para os fatos modernos. E é isso que a gente vai começar a falar agora. Como relacionar essa profecia com os fatos atuais? Como a gente agora ter uma visão mais clara e poder falar com propriedade, com convicção da segunda vinda de Cristo, saber se de fato estamos vivendo esse tempo dessa geração, identificar se de fato estamos ou não vivendo a grande tribulação, porque tem muita gente que fala isso. Se você for buscar na internet, você vai encontrar sites que já falam até que Jesus já veio. Mas você vai ver, queridos, que isso, na verdade, são cumprimentos proféticos. Então, as profecias que já se cumpriram. Vou falar aqui sobre 5 profecias que já se cumpriram e que vão dar uma base muito forte, muito profunda, muito sólida de que estamos vivendo esse tempo de contemplar a segunda vinda de Cristo. Vamos lá. A primeira está lá em Mateus, capítulo 24, 6-8. Na verdade, não é bem ainda a profecia, mas eu quero deixar esse versículo como base, como fundamento, para a gente entender o que a gente vai falar de agora por diante. E diz assim, ó: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então, aqui a gente já começa a ter uma noção do que Cristo está falando, se a gente começa a olhar adiante, olhar para o contexto. E aqui nós vamos falar sobre 5 sinais do retorno do Senhor, que estão evidenciados em alguns textos. Eu trouxe todos eles, na verdade, são 6 sinais, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. O sexto ainda está por acontecer, que é a divulgação do Evangelho aos confins da terra, mas nós vamos estar falando sobre cada um deles. Vamos lá, falar sobre o primeiro sinal do retorno, que são terremotos, fomes, pestes e guerras. Isso a gente já está vendo, Então, isso está lá em Mateus 24, de 6-8, já estava o quê? Profetizado isso. Segundo sinal do retorno do Senhor, surgimento de anomalias celestiais. Está lá em Apocalipse 6-12. Vi quando se abriu o selo, um grande terremoto, sol tornou-se negro, como saco de silício, toda a terra tornou-se como sangue. A gente já viu a lua de sangue, já aconteceu o ano passado. Então, a gente já viu essa anomalia acontecer. Eu mostrarei os prodígios do céu, da terra, sangue, fogo, coluna de fumaça, e o sol converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia de Jeová.
o dia do Senhor. Esses eventos, irmãos, toda hora a ciência fala que o sol está se apagando e a gente percebe que existe já um ambiente sendo formado para isso. Mas a lua de sangue, eu acho que foi antes da pandemia, eu lembro desse fato com clareza, que ela se manifestou aqui no Brasil. O terceiro sinal do retorno do Senhor é que as igrejas estão desoladas e o amor dos crentes se esfriou. Está lá em Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Uma coisa que eu detectei, eu fiz até 2 aulas sobre isso, é que tem muitas igrejas avançaram na pandemia, mas muitas igrejas fecharam. E hoje muita gente, muitos irmãos, não vão mais para a igreja, só assistem culto em casa. A igreja que eu pastoreio passa por isso. Eu tenho muitos irmãos que estão verdadeiramente dentro de casa. E a gente tem que criar uma forma, dentro da palavra, chegar até eles, mas muitos se perderam, irmãos. A Europa é um continente que está apóstata. Hoje, o que a gente vê na Europa é algo terrível. O que a gente vê na Europa, sobretudo em países como a França, a Holanda, a Suíça, a parte da Alemanha, é uma entrega, eles a uma vida vil, com essas ideologias loucas que têm surgido, que só têm trazido a degradação que eles chamam de progressivo, na verdade, é um retrocesso ao primitivismo do homem, porque o pecado, amados, é uma revelação do primitivismo do homem. O homem, quando ele peca, ele revela o seu primitivismo. Então, isso se torna evidente e claro diante das Escrituras. Então, aqui está o terceiro sinal, o sinal cumprido. O quarto sinal do retorno do Senhor é o surgimento de falsos cristos. Como diz a palavra lá em Mateus 24, 4, 5, respondeu Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e muitos se enganarão. Se fala sobre esse Messias lá em Israel, já se acha sites que já disseram que Cristo já está no nosso meio, já há um certo movimento que você já pode perceber que isso é uma realidade. E segundo a restauração de Israel, esse daí é o mais forte, desde o ano de 1948, na verdade, o processo começou em 1945, mas o estabelecimento final em 1948, que Israel foi restaurada. Isso está lá em Mateus 24, 32 e 33. Aprendei, pois, da figueira a sua parábola, quando já o seu ramo se torna tenro e brota as folhas. Sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vide todas estas coisas, sabeis que ele está próximo, mesmo às portas. Então, o relógio do Apocalipse, amados, ele voltou a contar, a correr, vamos dizer assim, já desde a criação de Israel, do restabelecimento de Israel. E essa é uma coisa que nós precisamos estar atentos, que nós precisamos estar prestando muita atenção, porque nós podemos sim ser a geração da segunda vida de Cristo. Essa geração da segunda vida de Cristo. Isso aqui foi só uma breve apresentação do que eu estou fazendo, porque, na verdade, isso vai muito mais longe. Eu vou voltar aqui para que a gente possa continuar. Perdão. Botei aqui errado. Pronto. Certo? Porque, se olharmos o contexto, eu queria falar um pouquinho sobre o contexto. Primeiro contexto, quando a Bíblia fala de peste, a gente lembra de pandemias. Certo? A gente fala sobre pandemias hoje, a gente lembra da Covid, que foi essa que parou o mundo durante 2 anos, e hoje a gente já fala da varíola do macaco. Já está se falando sobre isso. Eu não sei como é que isso está aí na África, o pessoal da África que está assistindo junto com a gente. Mas aqui no Brasil já se fala bastante sobre isso. Certo? Só que não é só sobre isso, Márcio. Eu vou mostrar aqui agora outros fatos que eu separei aqui da apresentação, para que a gente possa entender que algumas fontes de estudo que são bem pertinentes, e bem, vamos dizer assim, confiáveis,
por exemplo, esse site InfoEscola, que é um site, que é um site voltado para a educação infantil, certo? Ele fala aqui sobre a quantidade de endemias que existem hoje no Brasil, só no Brasil, que a gente nem ouve falar, certo? Porque isso parece que tem que as pessoas falam de teoria da conspiração, mas parece que é algo conspiratório, né? É algo que é preparado verdadeiramente para poder assustar a gente, né? E aqui, ó, hoje tem de endemias aqui no Brasil: febre amarela, dengue, malária, AIDS, tuberculose. Na África também isso é muito forte, certo? Isso é muito presente. Então, tifo, varíola, poliomielite, todas essas são endemias que estão presentes aqui no Brasil e em alguns países da África. Não é só elas, certo? Há também outros elementos desses aí que estão também muito presentes aqui, que são as guerras. E, mais uma vez, parece que cirurgicamente só se fala daquilo que interessa falar, né? Então, ó, Hoje, além da guerra da Ucrânia, porque é a mais famosa, é a que mais se fala, existem 7 conflitos sangrentos que ocorrem no mundo. E eu peguei essa informação do BBC News, que é um site internacional, que traz que existem guerras hoje aí ao redor do mundo todo. Então, esse tema é um tema extremamente atual, é um tema extremamente recente, é um tema que está muito conectado com a segunda vinda de Jesus. Se a gente não entender o contexto dessa forma como ele deve ser entendido, então a gente não vai entender também como relacionar. Então, aqui você agora começa a ver a palavra se conectando com a realidade, a palavra se conectando com a realidade, a palavra se conectando com essa realidade. Eu trouxe aqui isso aqui que a gente já leu agora. Amados, então, o que a gente precisa fazer? Qual é a alternativa? Como é que a gente se vê diante disso no Apocalipse? Como é que a gente pode, vamos dizer assim, ter uma maior convicção do estudo profético do Apocalipse em nossas vidas? Não tem outra saída a não ser estudo e aprofundamento. Estudo e aprofundamento. A gente precisa estudar e aprofundar nesse tema. A gente precisa estudar e entender cada vez mais desse tema, se tornar especialistas desse tema. A gente precisa realmente um aprofundamento, um conhecimento mais severo disso tudo, né? Se a gente fosse... Eu separei aqui alguns temas, olha só, alguns temas para estudo do Apocalipse, o que a gente precisa estudar, conhecer sobre o Apocalipse. Olha só, a gente só lê um tema. Eu só falei sobre um tema aqui, que são as 70 semanas. E dentro desse tema, a gente viu quantas relações existem. Dentro das 70 semanas, a gente conseguiu relacionar com a primeira vida, com a segunda vida, a gente conseguiu relacionar com a destruição de Jerusalém, conseguiu relacionar com a unção do santo, que é quando Jesus Cristo, de fato, assumirá o milênio, conseguiu relacionar com a tribulação, conseguiu relacionar com tantos e tantos fatos, somente por 3 ou 4 versículos que nós lemos lá de Daniel. Certo? A igreja não sabe, por exemplo, definir o que é Apocalipse. A igreja não sabe por que deve estudar o Apocalipse. A igreja não sabe como a gente pode entender o livro do Apocalipse, né? Como é que acontecerá o fim dos tempos? Quais são os sinais dos fins dos tempos? A gente falou de alguns aqui, mas tem muito mais. O que é a abominação da desolação? Que a gente falou isso lá em Daniel, façamos por cima. Quem é a novilha vermelha, que é um elemento que faz parte, é um elemento escatológico, que isso daqui vai motivar a restauração de Israel. O que significam as 7 igrejas, quem são os 24 anciãos, quem são os 4 seres viventes, quem são os 144 mil, o que são os 7 selos, as 7 trombetas do livro de Apocalipse, o que são os 4 cavaleiros,
Tem gente que diz que o Apocalipse, que aquele livro foi escrito por alienígenas, o que são os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças, o arrebatamento da igreja, né? Mais informações sobre isso, o que é a tribulação, como sabemos que a tribulação terá duração de 7 anos, quando ocorrerá o arrebatamento, a relação à tribulação, quem são os santos da tribulação. Isso é só um trecho, vamos lá. Quais são os pontos fortes ou fracos da visão pré-tribulacional? Porque tem estudante de escatologia que me pergunta se eu sou pré, pós, ou pré, ou isso, ou aquilo, ou qual é a minha doutrina. A minha doutrina, irmãos, é ensinar a Bíblia, e a Bíblia fala sobre pontos fortes do pré, do pós e do meso-tribulacionismo. E eu ensino tudo isso. Então, a gente precisa conhecer essas três. O que é a segunda vida de Cristo, o que é o reino milenar, qual a diferença do dia do Senhor lá nos últimos dias, qual é o significado disso, qual é a diferença entre arrebatamento e segunda vida, como devemos viver nossas vidas até o retorno de Cristo, o que é a batalha do Armagedon, a profecia Maia de 2012, que é uma profecia que também que era escatológica, né? Qual é o papel de Israel nos fins dos tempos? Qual a geração do Estado de Israel a ser proclamada ainda viva para a segunda vida? Todo Israel será salvo. O que é a trindade profana dos últimos dias? O que é a marca da bênção, a bênção do Apocalipse? Falso profeta, o que é o anticristo islâmico? O Papa, se é o Papa ou não é? O Apocalipse 12, o significado? Quem são as duas testemunhas? Vocês estão vendo quantos assuntos? Gog, Magog, profecia bíblica, o que é a meretriz, quais são os 3 ais, o que significa o absinto, o que é o Abaddon, por que Elias deve voltar antes do fim dos tempos, haverá um templo no fim de Jerusalém, o que é a ceia das bodas dos cordeiros, aspectos importantes, nova ordem mundial, atento a isso, conspiração Illuminati, atento a isso, como devemos nós viver nossas vidas e qual é o cronograma no fim dos tempos. Pessoal, vocês viram quantos? E isso daqui é um suprassumo de altíssimo nível do conhecimento da escatologia fundamental. Para quê? Para que a gente possa ter um conhecimento mais profundo do Apocalipse, um conhecimento mais profundo da escatologia, poder entender a escatologia com propriedade. Eu falei aqui, já é muito bom se você senta e conversa com algumas pessoas sobre esses temas, você vai ser aquele cara que conhece bastante de escatologia. Mas o que eu falei aqui não é nada diante da profundidade do que é escatologia. E hoje, irmãos, há uma necessidade, a igreja precisa de especialistas em escatologia. A igreja precisa de pessoas que saibam explicar as escrituras sagradas, que saibam explicar como funciona como o processo do Apocalipse, quem são os elementos que estão ali. Tem muito mais, está falando tem os demônios, Gog, Magog, Abaddon, Cronos, uma série de outros elementos que a gente vai encontrar ali, que a gente tem necessidade de poder explicar à igreja. Porque, queridos, o que destrói a igreja, a Bíblia já fala, é a falta de conhecimento. É a falta de conhecimento. Então, se você se aprofunda no conhecimento da palavra, se você se aprofunda nesse processo de aprendizado, o enriquecimento para a sua vida espiritual e para a igreja é muito grande. Por quê? Porque carece. Falta, gente. Falta pessoas. Falta quem ensine, falta quem conheça isso. E quando Deus procura homens e mulheres, muitos correm, porque as pessoas querem viver somente preocupadas. Muitos colegas, às vezes é mais fácil ensinar sobre prosperidade, cura, libertação, uma maravilha, enche mais igreja. Mas, queridos, isso tudo são coisas para esse tempo, coisas para o tempo futuro. Nós vamos explicar a escatologia. E falta nas igrejas esse servo de Deus especialista em escatologia, que conheça isso, que tenha essa profundidade, que saiba falar de escatologia com propriedade, né? Nosso instituto, o Instituto de Teologia Saudável, que graças a Deus tem crescido bastante nesse aspecto de fazer formações viáveis, de formações que possam chegar até as pessoas. Eu acho que nós começamos inicialmente com a comunidade de teologia saudável e nós tivemos
3 turmas. Hoje nós estamos partindo para um outro projeto que Deus colocou no meu coração de popularizar a teologia saudável. E hoje nós temos vários cursos aí que são de valores viáveis. O curso básico de teologia, R$ 10, curso médio de teologia, R$ 37, curso de formação pastoral, a R$ 49, né? E agora, queridos, eu queria mostrar algo maravilhoso para vocês, certo? Algo que, assim, para mim é um xodó na minha vida, xodó no sentido positivo, no sentido de que eu acho que é uma necessidade que existe hoje, que é o quê? É a certificação, certo? Em especialista em escatologia bíblica, né? Então, é a certificação especialista em escatologia bíblica, onde esse é um treinamento, é um curso, né? Uma certificação específica com o selo da ABED, que é a Associação Brasileira de Ensino à Distância, onde nós conquistamos essa chancela aqui pela qualidade do nosso ensino, certo? Nós temos hoje a possibilidade de trazer para você a titularidade de especialista em escatologia bíblica, onde a gente vai ensinar tudo isso, onde você vai ter um diploma, uma carga horária de 80 horas, você vai aprender cada um desses detalhes, cada uma dessas disciplinas que foram colocadas aqui como importantes para o entendimento da escatologia, para que você possa ser um especialista em escatologia. Amados, como especialista de escatologia, e com um diploma desse, você vai poder fazer conferências, você vai poder ensinar na escola bíblica dominical, você vai poder fazer congressos, você vai poder realizar eventos na sua igreja, você vai poder ensinar, melhorar cada vez mais o conhecimento escatológico das pessoas, tirar o medo que as pessoas têm da escatologia e trazer para as pessoas um entendimento mais profundo, mais correto, mais sério, mais significativo, né, do que as escrituras, a escatologia propriamente dita, poder explicar o cronograma, poder ler um texto, identificar os elementos escatológicos que estão ali, os elementos do final dos tempos, porque existem elementos escatológicos em toda a escritura, porém alguns são mais evidentes, outros são menos evidentes, e através desse projeto que a gente está fazendo agora, desse processo que a gente está liberando hoje, aqui para você, que é essa certificação em primeira mão, mas que a gente só vai deixar para poucas pessoas, não vão ser. A gente não tem condição de dar, porque quem me acompanha sabe que eu sou o tipo da pessoa que eu falo no WhatsApp com as pessoas, eu me comunico, eu dou, muitas vezes, suporte pessoal, e eu gosto de ser assim. Eu quero manter isso, porque eu acho que a essência da fé cristã é o relacionamento e a comunhão. E se eu perder isso, vai ser muito complicado. Eu sei que eu estou querendo formar uma equipe de pessoas que me ajudem para que o Instituto de Teologia Saudável possa expandir mais, mas é necessário, igreja, você precisa ter esse conhecimento. Você precisa ter esse acesso. Se você me perguntar quanto é que custa uma especialização com certificado aí no mercado, eu vou te mostrar algumas coisas. Por exemplo, uma certificação de coach, especialista em coach, por aí, que você já deve ter visto por aí. Ela custa entre 8 a 10 mil reais. Eu estou falando isso porque eu sou coach, eu fiz o curso de coach. Eu sei quanto custa, certo? Uma EAD custa pelo menos 7 mil reais. Uma presencial não custa menos de 10 mil reais. Claro que a gente aqui está falando de EAD, certo? Mas uma certificação dessa de coach custa mais ou menos isso. Quanto custa uma certificação acadêmica? Aí vai muito mais longe, vai de 2 a 20 mil reais. Essa de 2 mil reais, normalmente ela não tem nem credibilidade no mercado. Então, são mais aquelas faculdades iniciais, ou que estão ainda no processo de crescimento. As faculdades mais renomadas não custam menos de 15, 18, 19 mil reais. Aqui me bota aquela mensalidadezinha, R$ 700 por mês. Aí você passa 18 meses. Aí faz a conta aí para você ver quanto é que vai dar. Entendeu? Então é isso aí. Uma acadêmica custa isso. Uma EAD custa na faixa de 800 a 12 mil reais. Hoje você encontra algumas especializações, algumas pós-graduações aí desse preço. Um curso de escatologia comum, não é uma especialização, é um curso. Você vai encontrar aí no mercado por R$ 497, em média, por aí, certo? E isso, a especialização
em escatologia com certificado que a gente está preparando, certo? Que a gente está preparando para nosso grupo, né? Para a minha audiência, para os meus alunos, é algo que está muito longe disso, certo? Imagine só, você tem um diploma como esse, um diploma onde você vai ter essa autoridade, certo? Onde você vai poder dar essas aulas, onde você vai poder criar congressos. Eu mesmo tenho um congresso sobre isso, eu saio nas igrejas ensinando isso, né? E com isso, irmãos, você é algo tão significativo, porque eu sei que muita gente tem um desejo aqui que está me assistindo hoje de viver exclusivamente para a obra de Deus. E, assim, digne é o obreiro do seu salário. As igrejas ofertam, ajudam. Isso ajuda a você viver pela fé, viver da obra, né? Fazer aquilo que você ama, aquilo que você foi chamado para fazer. Você com conhecimento desse, você tem assim a possibilidade de ir muito longe. Então, esse é um diploma especial, específico, é muito que vai te dar muita autoridade, certo? Onde você vai aprender tudo isso aí, né? São mais de 50 disciplinas, mais de 50 temas escatológicos. As aulas são simples, tudo com apostila, todas elas têm apostila, tem um livrinho, tem tudo direitinho para você acompanhar, para você não esquecer de absolutamente nada. Eu coloquei para todos os alunos, todo mundo que se inscrever nesse curso, né, no especialista, na certificação de especialista em escatologia bíblica, eles vão ganhar de bônus de presente 400 estudos para EBDs, células e pequenos grupos. Isso aqui é inédito. Isso daqui é algo que eu não disponibilizei para o mercado. Não tem. Isso aqui é um acervo meu, pessoal. É um acervo que eu utilizo em minha igreja. Observe que, se você considerar que a igreja tem que o ano tem 52 semanas, 400 estudos significa que você tem 8 anos de estudo garantido. Para sua igreja foi em células, para suas células. Se sua igreja tiver um EBD, para EBD. Se for pequenos grupos, para pequenos grupos. Se for misto, você pode utilizar misto prontos, de altíssima qualidade. Estudos de muito... não são todos meus, são estudos de diversos, que ao longo dos anos, eu tenho 16 anos de ministério, eu venho separando e deixando somente os melhores estudos disponíveis para que eu possa estudar. Isso, para quem se inscrever como especialista quiser fazer esse curso de especialista em escatologia bíblica, vai receber gratuitamente. Esse é um material que, se a gente for considerar como escola bíblica, vamos colocar revistinhas. Quanto custa hoje uma revistinha? Uma revistinha hoje custa na faixa de 8 a 10 reais. Você usa quantas revistinhas dessa por ano? Certo? Você utiliza uma média de 4 revistinhas dessa por ano. 32 reais. Se você multiplicar pelo número de pessoas da sua igreja, se a sua igreja tiver 100 membros, 32 vezes 100 dá R$ 3.200 por ano. Em 8 anos, é um acervo de R$ 8.000 aí que você vai tirar, que você vai deixar que saia da sua igreja. Está entendendo isso? A visão como a gente tem que ter. Por quê? Porque você vai ter isso disponível para fornecer para a sua igreja. Certo? Para fornecer para a sua igreja. Ou sai para a sua igreja ou até entra. Depende da visão que você estabeleça com isso. Certo? O terceiro, uma outra coisa que eu vou colocar aqui agora, ela é somente para os 20 primeiros a se inscrever. Certo? Isso aqui eu não posso abrir para todo mundo, que eu vou mostrar depois daqui. Porque realmente é algo muito valioso. Mas muito valioso mesmo. Muito valioso. Muito valioso. Isso aqui muda ministérios, muda visões sobre a Bíblia, o que eu vou mostrar daqui a pouco. Isso aqui abre o seu entendimento na pregação, abre o seu entendimento na leitura da Bíblia. E se você souber passar, e eu procuro sempre passar tudo de uma forma muito clara, abre o entendimento da sua igreja, certo? Que é o quê? É um curso de teologia do panorama do Antigo Testamento, certo? Então, esse curso de teologia do panorama do Antigo Testamento é algo extremamente inédito também. Há muito tempo atrás só que eu ofereci ele, mas eu guardei ele porque ele tem muito valor.
né? Ele tem muito valor. Por quê? Porque eu vou fazer um estudo dos 39 livros. Cada um dos livros é feito esse estudo. E cada um deles tem a sua apostila em PDF. Cada um desses livros, eu falo sobre o nome do livro do hebraico, certo? Eu falo dos principais personagens do livro, eu falo sobre o contexto histórico, eu falo sobre o contexto social, sobre o contexto político e sobre o contexto espiritual de cada um dos 39 livros. São 39 videoaulas, cada uma delas explicando com detalhes o panorama de cada um dos livros. O que é que isso te enriquece? Que quando você vai ler o livro, você sabe qual era o contexto daquela época. Como isso pode te ajudar? Amados, nos diversos erros que as pessoas cometem de interpretação da palavra. Você vai ter um nível de interpretação da palavra muito mais profundo, muito mais qualificado, muito melhor, porque você sabe com quem está falando, porque são 3 elementos na palavra. 3 elementos que a gente precisa entender. O primeiro elemento é o elemento logos, que é a palavra propriamente dita. O segundo elemento é o elemento telos, que pouca gente conhece, certo? Que é o que a palavra dentro do contexto dela, para quem ela está falando, de quem ela está falando, dentro do contexto da época. E o terceiro elemento é o elemento rima, que é a palavra aplicada especificamente para você, certo? Então, aqui é possível, com a teologia, com esse curso de teologia do panorama do Antigo Testamento, você agregar esses 3 elementos e ter uma profundidade do conhecimento bíblico muito grande. Só que isso daí é só para os primeiros 20 inscritos. Depois disso, você não vai ter mais direito. Ninguém mais vai ter acesso. Somente os primeiros 20. Portanto, daqui a pouco eu vou liberar a inscrição, certo? Vou deixar o link aqui e vou liberar a inscrição. Se você quiser se inscrever, só você clicar no link e fazer a sua inscrição, certo? Agora, veja bem, eu falei sobre aqueles preços todos, sobre aqueles valores todos, certo? Quanto é que custaria um negócio desse? Qual era o investimento? Certo? Porque tem gente que fala que não tem que ter investimento. Tem que ter, irmão. Primeiro, porque a gente só dá valor àquilo que a gente paga. Se a gente não paga, a gente não dá valor. Muita gente me pergunta porque eu boto um curso de teologia a R$ 10, porque R$ 10 é pago. Certo? Poderia dar de graça? Poderia. Não dou, porque eu tenho muitos custos, mas muitos custos mesmo. E outra coisa, porque também eu quero popularizar, mas quero que a pessoa que pague, ela estude. Muita gente me procura e diz assim, pastor, o senhor libera o certificado? Eu já tenho isso. Eu digo, não. Se você, para ter o certificado, você tem que assistir aula. Se você é algum desses aqui que já me perguntou isso, sabe disso. O certificado do nosso curso de teologia só sai depois que a pessoa assiste a aula. E aqui é algo que tem, sim, um valor. É pouco diante do conteúdo que aqui tem, certo? Porque, como eu disse, aqui ainda falando sobre o curso de Panorama, isso aqui tem muita riqueza. Como foi que eu fiz isso? 12 parcelas de R$ 9,70 apenas, o cartão de crédito. Se quiser à vista, R$ 97,00. Tá certo? Então, repassando, você vai ter o quê? Certo? Esse diploma, primeiro, não é só o diploma, depois estudar tudo isso, e ao concluir esse estudo, você vai receber esse diploma de especialista em escatologia bíblica, que é algo que não tem. Não existe essa certificação, é uma coisa rara, mas é uma coisa que em breve vão exigir. Muita gente vai querer especialista, muita gente vai pedir pregadores, e você vai estar na frente disso, você vai estar, digamos assim, como o pessoal fala, né? Na vanguarda, fazendo tudo isso, nessa possibilidade, dentro dessa realidade, certo? Você vai aprender tudo isso, você vai ter os 400 estudos para EBD, que isso aqui a gente já falou que vale uma fortuna, né? E você também vai ter, para os 20 primeiros, exclusivamente, um curso de teologia de panorama do Antigo Testamento, tá certo? 12 parcelas de R$ 9,70 ou R$ 97 à vista. Como é que eu faço isso, pastor Eclésio? Como é que eu adquiro isso? Como é que eu participo disso? R$ 97,00 apenas. Eu vou colocar o link aí, agora, primeiro aqui no chat do Zoom, certo? Vou colocar aqui esse link, certo? Basta você clicar no link aí e fazer o seu pedido, certo? Daqui a pouco você também vai receber um e-mail, onde eu explico isso tudo no e-mail. Daqui a pouquinho. O e-mail vai sair aí daqui dentro de 10 a 15 minutos. Vou colocar também agora para o pessoal do pessoal aqui
YouTube, vou fixar aqui, ó, deixa eu fixar aqui, ó, fixar, tá vendo? É essa mensagem azul que está em cima, tá vendo? Então, isso daí, por esse link, você também pode adquirir, certo? Você também pode se inscrever somente para os 20 primeiros, certo? Entendeu? Se você tiver dúvida, vou colocar aqui um link, que esse link aqui você vai falar comigo no WhatsApp, certo? É eu que vou atender você, se você tiver dúvida, certo? Então, você vai clicar aí, ó, nesse link que eu acabei de colocar, tá vendo? E aí você vai poder falar, certo? E eu vou colocar aqui também agora no YouTube. Você que está aqui no Insta, você vai lá no YouTube que você vai poder fazer isso. Certo, pessoal? Então, está aqui esse bônus aí. Vocês querem fazer alguma pergunta? O que é que vocês querem saber? Qual é a informação que vocês... ficou alguma dúvida? Ficou alguma coisa que vocês ainda não entenderam, que vocês precisam de algum tipo de orientação? Certo? Eu vou abrir agora aqui o chat, né? Vou cancelar aqui né? Então, você está aqui, ó, vou abrir agora o chat e você faça a sua inscrição. Também deve ter algum botão aí embaixo, né? Algum botão para você que está assistindo a aula depois, certo? Então, deve ter aberto um botão aí para você fazer a inscrição. Então, você pode fazer a sua inscrição agora aí, se você quiser. Tá bom? Então, os 20 primeiros vão ter direito a todos aqueles bônus que a gente já falou anteriormente, ok? Encerrando aqui agora